Cerca de 30 milhões de brasileiros, ou 14% da população, se declara adepta da alimentação vegetariana. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, este percentual chega a 16%, de acordo com uma pesquisa Ibope, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Aumenta também o número de pessoas que optam pelo veganismo. Bom, para entender o aumento no número de brasileiros que optam por essas dietas, eu converso hoje com o Elton Bastos, que é responsável pelo programa Opção Vegana da Sociedade Vegetariana Brasileira. Tudo bem, Elton? Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Elton, acho que antes de começar seria legal a gente explicar um pouquinho o que é a diferença aí entre o vegetariano e o vegano. Claro. Bom, o vegetariano, né, como a própria palavra diz, está relacionada com vegetais, né? Ela é uma dieta alimentar, né, onde as pessoas se alimentam basicamente de vegetais. Né? Dentro do vegetarianismo tem aí algumas divisões, como pessoas que se alimentam de vegetais e ovos, por exemplo. Então, seria o ovo vegetariano, ou consome queijo, seria o lacto vegetariano, né? O veganismo ele vai um pouco mais além, ele vai além da dieta, né? Ele procura... O vegano ele procura excluir dos seus hábitos qualquer tipo de exploração animal, que não é só na alimentação, né? Ele se alimenta também de vegetais, mas exclui ovos, leite, mel, né? E também, saindo da alimentação... Extrapola a área da alimentação. Exatamente. Né? Ele exclui hábitos como que exploram animais como para entretenimento, vestuário. Vestuário. Então, o vegano ele é contra zoológicos, rodeios, né? Ele procura usar produtos que não testam em animais, né? Evita também usar vestuários de peças de couro, de seda, por exemplo. Bom, a gente viu aí, conforme as pesquisas mostram, né, que tem crescido o número de pessoas que optam pelo vegetarianismo, pelo veganismo. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho quais são os motivos para esse aumento e também falasse um pouquinho desse programa, né, que é o programa Opção Vegana da Sociedade Vegetariana Brasileira. Certo. Então, assim, hoje existem basicamente 3 pilares que motivam a mudança de hábito das pessoas, né? Uma é pela saúde, né? A gente tem percebido aí que muitos alimentos estão começando a ter relação com algumas doenças, né? Que são as doenças modernas, principalmente pessoas que têm péssimos hábitos alimentares, né? Então, algumas pessoas procuram, através da motivação de saúde, consumir vegetais e acabam se tornando vegetarianas ou veganas. Outras usam as questões ambientais, né? Então, a gente tem, por exemplo, para se manter a pecuária, você exige muito do meio ambiente, dos recursos naturais, como água, né, para alimentar, água para os animais, né, ou o próprio grão, né, existe dezenas de milhões de hectares de grãos que, ao invés de atender uma população, precisa atender a demanda de animais que estão nas granjas, né, que necessitam de alimento, né. E outra motivação, que não necessariamente nessa ordem, são realmente o bem-estar dos animais, né. Então, muita gente entende que não é necessário explorar animais para se viver, né? Então, por isso acaba se tornando até vegetariano e vegano, consequentemente, né? Então, explica para a gente um pouquinho, então, o programa Opção Vegana, né? Quando surgiu, o que é esse programa? O programa Opção Vegana, ele surgiu, fez 2 anos, no final de 2018, né? Então, é um programa recente, que ele surgiu justamente para acompanhar esse crescimento do veganismo, né? Muitas empresas perceberam a crescente demanda de veganos que estão buscando alimentação fora de casa, né? E às vezes tinham dificuldade de como que eu monto um prato vegano, um cardápio vegano, uma opção vegana, né? Então, o programa Opção Vegana ele surgiu para dar suporte às empresas do ramo de food service a colocar uma opção vegana no cardápio. E a gente trouxe esse programa para a Sociedade Vegetariana Brasileira e a gente dá essa consultoria de forma gratuita para as empresas. Até porque eu ia te perguntar mesmo como que o mercado brasileiro está com relação a essa questão. Ele acompanha essa demanda? Sim, sim.
O mercado brasileiro acompanha a demanda mundial, né? Então, um dos argumentos que eu acabo até levando para as empresas, que não é uma moda, um movimento brasileiro, né? Ele é uma tendência mundial. Então, está acontecendo aqui na Europa, nos Estados Unidos, né? A informação, o acesso à informação, a internet tem ajudado muito, né? As pessoas refletirem e exporem essa vontade de mudar de hábito, de consumir mais alimentos à base de vegetais e, consequentemente, os pratos veganos, né? Tem algum país que se destaca nessa questão? Os Estados Unidos sempre saiu na frente em alguns pontos, né? Até por conta da questão de mercado mesmo, né? Eles têm uma população muito grande, né? Tem uma indústria muito forte que iniciou projetos, projetos mais aprofundados na produção de alimentos, né? Enquanto a alimentação vegetariana ela pode simplesmente ser com base nos vegetais da feira livre, nos Estados Unidos eles foram mais a fundo, pesquisando a mistura dos alimentos até para transformar alguns vegetais, por exemplo, num hambúrguer e com tecnologia transformar num hambúrguer que o gosto se assemelha até a um gosto de carne, né? Então, alguns mercados como os Estados Unidos e Europa também têm um destaque, né? Agora, quais os empecilhos que existem ainda para que esse mercado deslanche ainda mais, cresça mais? Eu acho que um ponto é um preconceito, né? As pessoas, muitas acreditam que a alimentação vegana ela é baseada em alface, o tomate, enfim, né? Hoje está muito além disso, né? Hoje você consegue ter uma refeição completa, muito similar nos tipos de pratos, de produtos, como uma refeição tradicional onívora, né? Então, hoje você tem linguiça vegana, você tem hambúrguer vegano, panetone vegano, pizzas veganas. Então, só que muitas pessoas ainda não chegaram não se permitiram a experimentar esses pratos, né? Então, um dos empecilhos, acho que muito é o preconceito, né? E também a cultura, né? Porque a gente está num país que a cultura do churrasco ainda é muito forte, né? Então, cria-se uma barreira para as pessoas chegarem até a alimentação vegetariana. Mas está se encaminhando assim bastante e cada vez mais as pessoas têm acesso, né? E, Elton, onde que entra, né, a questão da agricultura familiar, a questão dos orgânicos nesse processo? Então, a questão dos orgânicos, ela entra muito relacionada à questão da saúde, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma alimentação que uma demanda muito grande, que às vezes exige dos agricultores um controle muito maior de pragas, consequentemente agrotóxicos, você tem também um risco maior para a saúde. Então, pensando nisso, as pessoas têm buscado cada vez mais consumir produtos, né, que tenham o menor índice de agrotóxicos possíveis, né, que entra aí na questão dos alimentos orgânicos, né? E também é interessante também você pensar numa cadeia total, né, porque não adianta também só pensar no bem-estar do animal, a gente tem que pensar também no bem-estar do ser humano, né, do produtor. Então, é importante incentivar, sim, o agricultor familiar, né? Às vezes também você tem uma estrutura de agricultura muito próxima do centro urbano, então, por questões ambientais, é muito mais viável buscar agricultura aqui no cinturão, né, em volta da cidade, do que você trazer, às vezes, um produto que é de outro estado, né? Então, eu acho que essa questão da agricultura orgânica, ela está muito atrelada à questão da saúde mesmo e as questões ambientais, né? Os danos são menores para o meio ambiente. Tá certo. Bom, queria agradecer muito a participação do Elton Bastos, que é o responsável pelo programa Opção Vegana da Sociedade Vegetariana Brasileira. Elton, muito obrigado. Gina, muito obrigado a vocês.